Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Para a glória do nome de Jesus, a Academia de Pregadores tem proporcionado a diversos alunos em mais de 48 países. Ela está chegando, proporcionando um ensino bíblico teológico dentro de uma linha ortodoxa doutrinária, para a glória do nome de Jesus. Estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo nas nossas lições de Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2021. Na aula de hoje, iremos tratar de um assunto que é um dos assuntos fundamentais do pentecostalismo, o batismo no Espírito Santo. Esta aula é muito importante, é algo que nós precisamos falar efusivamente nas nossas igrejas. Eu me lembro que na minha adolescência a gente falava muito sobre batismo no Espírito Santo. E era até criado na mentalidade de cada crente que não era batizado no Espírito Santo um desejo imenso por alcançar esta promessa de Deus, que já é uma realidade para a vida da igreja. Pode não ser uma realidade para alguns, mas é uma realidade para a vida da igreja. Nos nossos dias, nós percebemos que tem sim algumas ações vigorosas de pastores, de líderes, de ministrantes, pregadores da palavra de Deus, para motivar os crentes a buscarem o batismo com o Espírito Santo, mas nós precisamos retomar este desejo ardente de receber este revestimento de poder. Na lição de hoje iremos tratar sobre isso, sobre o que é o batismo, a necessidade dele, a importância dele para a vida do crente e para a vida da igreja. Venha conosco nessa nossa terceira lição deste primeiro trimestre de 2021. Como dissemos, estudaremos a lição de número 3, dia 17 de janeiro de 2021. O título da lição é O Batismo no Espírito Santo. Texto áureo, Atos capítulo 1 e versículo 15. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja bem, o texto aqui de Atos 1:15 diz, vós sereis batizados com... Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. No título da nossa lição, o título diz batizados no Espírito Santo. Alguns alunos me perguntaram, professor, tem diferença de batizado no Espírito e com o Espírito? Eu entendo que nenhuma diferença. Nós precisamos compreender, e nós veremos isso durante a nossa aula, que a palavra batismo quer dizer imersão. A palavra batismo quer dizer ser imergido, mergulhado, imersão. Não é? Então, o importante é entendermos essa ideia do batismo. Batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é a mesma coisa. É uma expressão diferente para aquilo que tem o mesmo significado. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Que é uma verdade apresentada nas Escrituras? Está nítido, patente, está escrito, olha aqui, ó, Atos 1:15. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O próprio João disse, eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, que o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é uma verdade apresentada nas Escrituras, isso a gente sabe perfeitamente. Perfeitamente. Agora, a verdade prática diz que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta. Perfeitamente distinta. Alguns falaram por alguns anos que o batismo com o Espírito Santo era tido por nós pentecostais como a segunda bênção. Deixa eu escrever assim, ó. Segunda bênção. E falando segunda bênção,
fazendo uma alusão à salvação. Eu nunca concordei que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, porque a bênção da salvação é única, ela é incomparável. Ainda que a gente não seja batizado com o Espírito Santo, nós somos salvos, e isso é incomparável. Então nós não podemos falar que a salvação é a primeira bênção e o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. Não, o batismo com o Espírito Santo é, como nos colocou aqui o nosso comentarista, perfeitamente uma experiência espiritual perfeitamente distinta. É algo distinto, ou seja, diferente da salvação. Mas não é que é uma segunda bênção, porque se fosse uma segunda bênção, isso condicionaria a salvação ao batismo com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ele não é importante. Importante, relevante, eu ensino, eu creio, eu vivo. Vivo essa experiência cotidiana do batismo com o Espírito Santo, mas a salvação é algo ímpar. E com a salvação, nós recebemos diversas bênçãos de Deus. E uma dessas bênçãos que são realmente muito importantes, que é uma experiência perfeitamente distinta, uma experiência espiritual perfeitamente distinta, é o batismo com ou no Espírito Santo. Ponto central da lição. O batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. Como eu disse, isto é indiscutível. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. Objetivos específicos, 3, cada objetivo específico ligado a um ponto da lição. Primeiro, conceituar o batismo no Espírito Santo, falar sobre o que é isso. Segundo, mostrar o propósito, qual o objetivo do batismo com o Espírito Santo. Aqui está um ponto fundamental que a gente precisa trabalhar sobre voltar às verdadeiras raízes do pentecostalismo. Mostrar qual é o propósito, o objetivo do batismo no Espírito Santo. E terceiro, destacar o reconhecimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Destacar este reconhecimento e a evidência, como ele se evidencia. Vamos à leitura bíblica em classe. Atos, capítulo 2, versículos de 1 ao 13. Atos 2, de 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. O que veio do céu aqui, meus irmãos? O que veio do céu aqui, que é importante nós citarmos, de repente veio do céu um som, como de um vento. A Bíblia não fala que era um som de um vento, era um som como de um vento. E o que veio do céu? Um som. É isso que veio. É preciso deixar isso claro para que alguns pregadores não façam aqui uma hermenêutica que o texto não propõe. Veio um vento do céu. Não, veio um som. O som era como de um vento veemente e impetuoso. E o que encheu toda a casa? Foi o vento? Não. Então não tem por que ficar soprando no microfone, falando receba, receba, receba. O que encheu toda a casa foi o som. Que veio de onde? Do céu. Não é um som produzido pela minha voz. É um som que veio do céu. E foram vistas por eles. Vistas por eles. Línguas repartidas. Como que de fogo. Não eram línguas de fogo. Como que de fogo. Fala de poder. Fala de aperfeiçoamento. Que fala de ação, da ação de Deus, de santificação, de purificação. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais, as línguas, pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram, veja que são duas coisas, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, xenolália. Não glossolalia. A gente vai ver a diferença de glossolalia e xenolália. Glossolalia, línguas que são incompreensíveis. Xenolália, línguas que são incompreensíveis, são compreensíveis para quem está falando, para algumas pessoas que estão ouvindo, mas que são línguas pátrias de outras nações, que pode ser um recurso didático usado por Deus para evangelizar as pessoas. Então aqui não é só, nesse momento foi a xenolália, mas a gente vai ver a caracterização da glossolalia em diversos outros momentos em que os crentes foram, no Novo Testamento, batizados no Espírito Santo. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. Isso aqui é importante, ó. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O que eles falavam das grandezas de Deus. Então percebam que as línguas espirituais, que não são línguas de anjos, viu? Não podemos afirmar, porque tem pessoas que falam, se nós falamos agora a língua dos anjos. Não, são línguas espirituais, porque são faladas por nós, mas movidas pelo Espírito em nós. Essas línguas espirituais que eles falavam com a xenolália, eles falavam das grandezas de Deus. Então as línguas espirituais são para anunciar as grandezas de Deus. E todos anunciar, não só aos outros, mas a nós. Paulo diz que quando nós oramos em línguas, nós oramos em espírito. E essas grandezas de Deus são interiorizadas em nós. Não, Paulo não diz que as grandezas de Deus são interiorizadas em nós. Isso é um grifo nosso aqui, tá ok? E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isso dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. O que é mosto? É o pior da uva, era tipo o resto da cachaça. Para a gente entender, né, no nosso contexto, era aquele resto da cana. Fazia cachaça, aquele bagaço que sobrava, que é desprezível, fazia-se o vinho, né, o que sobrava desprezível, fazia-se o mosto. Eles estão dizendo, eles estão cheios do pior vinho que existe. E aí nós sabemos que Pedro tomou a palavra, cheio do Espírito, movido por Deus, e deixou claro àqueles que ali estavam, que não era isso que estava acontecendo, e houve uma conversão significativa ali. Primeiro ponto da nossa lição, o que significa batismo no Espírito Santo? Primeiro parágrafo, o fenômeno do Pentecostes. A palavra que nós precisamos entender, por que Pentecostes? Porque esse revestimento de poder, esta descida do Espírito aconteceu no dia de Pentecostes. Estrategicamente falando, no Pentecostes ocorre um revestimento de poder para a igreja. Por que, estrategicamente falando, aconteceu no dia de Pentecostes? Porque a Páscoa era uma festa, a primeira festa do ano, celebrada em família. Então, cada um celebrava na sua casa. 50 dias depois, eles iam para a festa de Pentecostes, ou festa das primícias. E então, eles saíam de casa e iam para Jerusalém. Perceba que no texto da leitura bíblica em classe que lemos, estavam em Jerusalém pessoas do mundo inteiro. O dia de Pentecostes foi um dia de inaugurar a igreja. Um dia que o mundo ficou sabendo que a igreja estava presente na terra. E nesse dia, pessoas que se converteram ali, voltaram para suas casas e iniciaram igrejas em cada uma das nações que eles estavam representadas. Então, estrategicamente, esse revestimento de poder, esse batismo no Espírito Santo, ocorre no dia de Pentecostes. Para quê?
para que o mundo fosse impactado com a pregação do evangelho. Outra coisa que eu fiz questão de anotar aqui no rodapé da revista é que é possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. Por que que eu anotei isso aqui? Justamente por causa do que o nosso comentarista coloca neste primeiro parágrafo. Cheios do Espírito Santo no presente contexto, refere-se a ser batizado com o Espírito Santo. Mas, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida de plenitude no fervor do Espírito Santo. É possível, claro, Atos 2 está falando que todos ficaram cheios do Espírito e começaram, por isso que lá na leitura bíblica em classe eu fiz questão de destacar duas ações. Ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. Mas nós sabemos que em outras partes do Novo Testamento, o ser cheio do Espírito Santo indica numa vida da plenitude, na plenitude e no fervor do Espírito. Então é possível ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo? Sim, é possível. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para potencializar a ação da igreja para a obra evangelizadora. Então o batismo com o Espírito Santo potencializa a vida, o crente para a missão. Ali o batismo com o Espírito Santo está potencializando a igreja para a missão da igreja. Então nós precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo nos potencializa para a missão. Pastor, mas eu conheço gente que não é batizada com o Espírito Santo e prega e é uma bênção. Eu também conheço. Mas imagine agora essa pessoa batizada, revestida de poder, cheia do Espírito, com a ação potencializadora do Espírito para a missão que lhe foi outorgada. Então, o batismo com o Espírito Santo é isso, é a potencialização para o cumprimento da missão. Mas é possível, sim, ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado, tá ok? Duas bênçãos distintas, percebam? Duas bênçãos distintas. Não está dizendo que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. O comentarista foi muito feliz aqui. São duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus. Sejam eles, eu gostei disso aqui, porque isso aqui fala sobre aquilo que nós abordamos lá na primeira aula. Sejam eles pentecostais ou não, ok? O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, tá ok? Então, são duas bênçãos distintas e esta bênção faz parte da nossa experiência espiritual, ou seja, o pentecostalismo. Somos crentes pentecostais, não abrimos mão disto. Eu falo que sou crente pentecostal com muito orgulho. E exijo respeito. É claro que isso pode faltar, né? Crente pentecostal com muito orgulho e exigimos respeito. Mas o Espírito Santo habita também na vida daqueles que não são pentecostais. Muito bem. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. O conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido de poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e edificação espiritual. Então veja só, é importante isso aqui, olha, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Até porque se o crente já não for iniciado na salvação, ele não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Na verdade, o crente já tem a habitação do Espírito, que é o que nós falamos aqui agora, ó. Sendo pentecostal ou não, o Espírito já habita nele. E aí o torna, o dá a condição de ser batizado no ou com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo inicia o crente no serviço
É claro que o crente deve estar trabalhando na obra de Deus, mas inicia no aspecto de dar poder, potencializa. Não é só que inicia, porque iniciado no serviço, todo crente deve estar desde a sua conversão. Então, potencializa. Potencializa. Ok? Então, o batismo no Espírito Santo potencializa. Não é só que inicia, mas potencializa o serviço, como nós falamos, a missão de cada um de nós. Ok? Segundo ponto da lição, o propósito do batismo no Espírito Santo. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Sempre. Por que é importante bater nessa tecla? Para a gente até pensar, nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Para que somos batizados com o Espírito Santo? Para falar em línguas? Para competir quem fala mais do que... competir com o outro quem fala mais? Como a síndrome da igreja de Corinto? O batismo com o Espírito Santo, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. E aqui o comentarista vai falar de várias outras, de várias ações dentro do serviço divino. Primeiro ele fala sobre poder para uma vida santa e serviço eficaz. Depois, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Depois, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios. E depois, a proclamação ou testemunho de Cristo. Então aqui nós temos esta convicção desse serviço potencializado, né, potencialização desse serviço através do batismo com o Espírito Santo para... Encostei a mão aqui no negócio, gente, passou. Para essas 4 áreas aqui, não é? Isso aqui é a potencialização do Espírito Santo para essas 4 áreas. Depois, no segundo parágrafo, vamos tratar aqui sobre a capacitação. Aqui é a finalidade do batismo. Aqui vamos tratar sobre a capacitação, não é? Do Espírito, do batismo com o Espírito Santo, a capacitação que o batismo com o Espírito Santo produz. Primeiro, eu já disse lá atrás que a palavra batismo quer dizer imersão. Imersão. O que quer dizer, então, batismo com o Espírito Santo? Quer dizer estar totalmente envolvido. O batismo com o Espírito Santo, ele tem o poder de nos envolver totalmente com o serviço. A gente, quando estuda a história da igreja, a gente vai perceber que a igreja era uma antes de receber o revestimento de poder e ela se tornou outra com o revestimento de poder. Partindo da coragem de Pedro, que tinha negado a Cristo e após o revestimento de poder, ele tem coragem de enfrentar as pessoas que estavam ali dizendo que os crentes estavam cheios de mosto. Então, esse envolvimento pleno que o batismo com o Espírito Santo nos produz é fundamental e importantíssimo para o serviço que prestamos ao reino. Terceiro parágrafo, uma necessidade real e atual. É uma necessidade real e atual. Olha, como receber o batismo? Por que Jesus batiza uns e não batiza outros? Não sei. Eu já vi tanta explicação. Crentes que choram demais, crentes que não acreditam, não confiam, enfim, não dá pra gente saber. Mas a gente sabe que algumas pessoas são batizadas e outras não. Eu, entretanto, vou fazer daqui a pouquinho uma abordagem de um assunto que eu acho importante dentro dessa questão da gente entender por que uns falam em línguas e outros não. Olha, não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo com o Espírito Santo, oração e paciência. Essas 4 coisas aqui são muito importantes. Ó. Primeiro, arrependimento sincero. Sem arrependimento não se recebe, né? Porque Cristo já tem que estar entronizado em nós. Fé nas promessas do batismo. Eu tenho que crer
que o Espírito Santo realmente é uma promessa que diz respeito a mim. Oração, orar. Orar fazendo o quê? Buscando, pedindo a Deus, Senhor, me batiza, me reveste com o teu Espírito, me ajuda, eu creio, a minha vida está nas tuas mãos. E depois, paciência, aguardar o tempo de Deus, porque isto é operacionalizado também, o batismo com o Espírito Santo é também operacionalizado a partir da vontade de Deus. Terceiro e último parágrafo, o terceiro e último ponto. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. O recebimento e a evidência. Nós sabemos que uma das principais evidências, e muito importante, do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. As outras línguas, a glossolária, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo com Espírito Santo. Mas não somente isto. Isso aqui, olha, na confissão de fé da Assembleia de Deus, ó, declaração de fé, ó, diz, ó, não somente isto. Na declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: somente a evidência inicial é o falar em línguas. O falar em línguas é somente uma evidência inicial, pois há evidências contínuas da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Então, o falar em línguas é, sim, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Por que é, pastor? Porque todas as vezes que nós vemos no Novo Testamento a descrição de pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ocorre a evidência do falar em línguas. Ah, não, mas todos já são batizados no Espírito Santo. O falar em línguas é um dom. A Bíblia não fala de dom de línguas, a Bíblia fala sobre dom de variedades de línguas, que é um dom que é recebido pela pessoa ou não após o batismo com o Espírito Santo. É diferente. Nós vamos estudar isso mais à frente. Dom de variedade de línguas e não dom de línguas. O falar em línguas é sim uma evidência inicial, porque isto é muito importante. É uma evidência inicial. Porque existem outras coisas muito importantes. O falar em línguas é uma evidência inicial. Isso aqui é importantíssimo e de grande relevância e uma evolução para todos nós assembleianos, muito grande na compreensão do falar em línguas como evidências do batismo com o Espírito Santo. A função das línguas. Para que falarmos em línguas? As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração e para as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade no espírito. Veja que Paulo fala sobre isso aqui, ó. Lá em Atos, nós vemos o falar em línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. E elas são importantes para isso. Mas o falar em línguas evidenciou esse batismo no Espírito Santo. E agora? Agora, essas línguas serão importantes para a nossa edificação, no momento da nossa oração, a nossa devoção pessoal e o desenvolvimento das nossas sensibilidades espirituais. A gente não pode fazer como a igreja de Corinto, que acreditou que o falar em línguas era razão de disputa entre os crentes. Então, falar em línguas após o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas no batismo evidencia o batismo. O falar em línguas após o batismo evidencia que nós estamos em desenvolvimento da nossa espiritualidade. Tá ok? Terceiro parágrafo e último da lição. A atualidade das línguas. Então, dos três
sinais sobrenaturais manifestos no Pentecoste, só o falar em línguas veio para ficar. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas os outros dois, o som como de um vento veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo, ocorreram só aquela vez e não ocorreram mais. Então, falar em línguas é atual. Ocorre ainda nos nossos dias. Agora, deixe-me rapidamente compartilhar com vocês uma experiência e eu encerro aqui a nossa aula. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, aliás, tem pessoas que quando são batizados com o Espírito Santo, falam em línguas efusivamente. Efusivamente. Vão para casa falando. Não foi assim comigo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas, mas eu não me ouvi falando em línguas efusivamente. Eu lembro que o meu pai me disse, eu ouvi você falando em línguas, você foi batizado com o Espírito Santo. E eu tive grande dificuldade, após aquela experiência, de receber um renovo espiritual e de falar em línguas quando isso vinha ao meu coração e vinha à minha mente. Então, quando eu estava num culto, na prática, quando eu estava no culto, sentia a presença de Deus, eu chorava. E quando vinham as línguas espirituais na minha mente, eu segurava, eu não falava. Por quê? Porque eu achava que era coisa da carne. Ou então vinha uma língua espiritual muito parecida com a língua espiritual que um outro irmão falava, e eu tinha medo de estar somente imitando o que o outro falava. Algumas coisas nós temos que destacar. Primeiro, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se as línguas espirituais, elas vêm primeiro na minha mente. Elas enchem o meu coração primeiro. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser, eu não falo. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo, algumas línguas que nós falamos são parecidas com línguas espirituais que outras pessoas falam. É errado isso? Claro que não, é o mesmo espírito. O mesmo espírito que está movendo em mim, está movendo no outro. Claro que existe o dom de variedades de línguas, que é diferente, é uma variedade. E é claro que nem todo mundo vai falar a mesma língua, mesmo não tendo o dom de variedade de línguas. Mas se nós falamos línguas espirituais nesse momento de renovo espiritual parecido com o que o outro irmão fala, qual o problema? É o mesmo espírito. Outra coisa, às vezes estamos num culto tomado pela presença de Deus, cheio da glória de Deus, e quando as línguas vêm à nossa mente, nós pensamos, isso é coisa da carne, irmão. Num culto tomado pela presença de Deus, qualquer coisa da carne já foi queimada pelo poder do Espírito. Então, o que eu percebo é que tem diversos crentes entre nós que já foram batizados com o Espírito Santo, mas têm muito receio de falar em línguas. Por falta de direcionamento, por falta de ensino, e aqui hoje nós temos a oportunidade desse ensino. Então, se você nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo naquele culto, que você saiu falando, mas se você já se alegrou, ou se você está num culto e você se alegra, e de repente o seu coração é tomado cheio do Espírito, e vem uma língua espiritual na sua frente, abre a sua boca e fala, porque é Jesus que te batizou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está movendo essas línguas espirituais na sua boca. Aí as pessoas ficam com medo por falta de orientação, por falta de ensino mesmo. Ah, mas é da carne, eu tenho medo. Não, qual medo? Se é uma promessa que já se cumpriu, se você está num ambiente propício, e se você sentiu algo diferente em sua vida, porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência bem típica, bem diferente. Nós sentimos, enche o nosso ser, enche o nosso coração, e nós então falamos em línguas espirituais. Então, não se prive daquilo que o Espírito Santo está promovendo na sua vida. Se você está neste culto cheio do Espírito Santo, ou mesmo num culto na sua casa, se você está tomado pela presença de Deus, abre a sua boca e fale em línguas espirituais com tranquilidade e sem medo, porque o Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e nos faz falar em línguas espirituais. Que esta verdade e este ensino seja prático para a tua vida e que você seja batizado com o Espírito Santo, revestido do poder que vem do alto e tenha suas habilidades potencializadas para a obra evangelizadora e para o cumprimento da missão que Cristo reservou para a sua vida. Deus te abençoe
Chegamos ao final da nossa aula. Domingo que vem eu te espero para a nossa quarta aula. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula.